Vamos lá, eu tenho que começar esse vídeo dizendo que eu nunca fui fã de Family Guy. Ah, mas isso, cara, eu sei, mas eu não me importo. Eu nunca consegui olhar pra isso aqui e falar, não, deve ser muito legal, hein? E eu tô dizendo isso logo no início porque eu sempre fui muito fã de South Park. Tanto que na época, quanto tempo foi? Há 7 meses atrás, esse canal engatinhava com as reviews do South Park Stick of Truth e a Fenda que a Bunda Força, que é o meu favoritinho, não tem como, esse jogo é maravilhoso. E além desses, também falei de Futurama, que é outro desses desenhos aí adultos, que é muito bom, de passagem. O jogo não, é uma merda terrível, até hoje eu não espero jogar na minha vida inteira, mas a série é maravilhosa. E é aí que pra explicar esse vídeo de Family Guy, eu tenho que voltar no tempo e dizer que teve uma review que nunca foi lançada. A review de Simpsons The Game. Voltando aqui uns 23 anos no passado, de volta na época do meu querido e amado PlayStation 2, Simpsons teve muitos jogos lançados. Desde os menos conhecidos, como o Simpsons Skateboard, que é até hoje conhecido como um dos piores jogos de todos os tempos, até o Road Rage, que é basicamente uma cópia descarada de Crazy Taxi, só que dos Simpsons, que até parece que não é tão ruim assim, eu acho meio bunda, mas uma galera fala que gosta. Até a gente chegar no primeiro bom jogo que eles acertaram, que foi Simpsons Hit and Run. O famoso GTA dos Simpsons fez muito sucesso na época, até hoje é um bom jogo. Eu cheguei a fazer uma review na época, que eu acho meio ruim aquela review, porque ela faz parecer que o jogo é ruim. Mas pelo contrário, o jogo ele é bem legal, ele não é tão maçante quanto eu fiz parecer. É um jogo que eu gosto bastante, rejogaria hoje em dia facilmente. Tanto que fica até a citação que eu não falei na época, mas existe um projeto de fã pra revitalizar esse game, que é uma ideia incrível, maravilhosa, mas é um negócio muito bonito. E esperemos aí que algum dia venha, né, que todos os 20 fãs de Simpsons Hit and Run possam finalmente jogar o joguinho e se divertir. E é depois do Hit and Run que a gente fica algum tempinho sem receber jogos dos Simpsons, e 4 anos depois é lançado o Simpsons The Game, onde diferente do Hit and Run, que a ideia era focada em carros, o Simpsons The Game tinha a ideia de focar nos Simpsons. Ele era um projeto muito mais ambicioso, você jogava com todos os personagens, você tinha o Homer, que podia virar uma bola, o Bart, que virava o Bartman, a Lisa, que virava uma deusa ancestral progenitora do medo e do caos, e a Marge, que tinha um megafone. E a ideia desse jogo era realmente ser maior. As fases eram grandes, eram bem detalhadas, você tinha toda a cidade pra explorar, ver um monte de detalhezinho. Pra você que assistiu o desenho, o que você mais ia ter ali era referência pra todos os cantos. Além da estética do jogo ser basicamente o desenho, só que em 3D. Você pode dizer que não te agrada, né, porque é um cel shadingzinho ali, e você, não gostei muito. Mas uma coisa que isso aqui passa é que você olha pra ele e fala imediatamente, ok, isso aqui é um jogo de Simpsons. Não tem nem como negar. E dito isso, eu não gostei desse jogo. Eu tinha planejado fazer uma review desse jogo, mas na época eu acabei só desistindo de jogar. Cheguei a gravar as 2 primeiras fases do jogo, que visualmente eram muito maneiras, é um mundo dos sonhos e uma parte lá no museu, mas na época eu acabei só achando o jogo não tão interessante assim. Então eu resolvi arquivar, falei, alguma hora eu volto nisso aqui, talvez eu grave em live pra tentar deixar um pouquinho mais divertido, e vida que segue. Só que é aí que o tempo foi passando e foi batendo uma saudade desses jogos de desenho, e dando uma olhada ali em alguns jogos que eu tinha pra gravar, eu acabei vendo o jogo de Family Guy, onde pelo que eu tinha olhado, ele lembrava muito o Simpsons The Game, justamente o jogo que eu acabei de explicar pra você há 20 segundos atrás, até parece que eu já tinha pensado nisso, né? Só que é aí que a gente volta pro começo desse vídeo. Eu nunca fui fã de Family Guy. Não sei se é o humor que nunca me atraiu, mas ao escolher fazer esse vídeo aqui, a minha primeira experiência de verdade com a série seria um joguinho um tanto quanto questionável, sem contar a parceria do Fortnite. Aquilo existiu. Então já prepara sua pipoquinha, o seu lanchinho, porque hoje a gente vai numa aventura pelo mundo de Family Guy, The Video Game. Mas antes do vídeo começar, eu tenho um recadinho dos patrocinadores pra você aí, meu amigo, que tá largado na casa sem fazer nada. O fim de ano tá chegando, as férias estão vindo, então ao invés de não ficar fazendo nada na sua casa, você pode aproveitar esse momento pra começar a aprender a criar os seus próprios jogos. Já que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo e o patrocinador oficial desse canal, o Noneclass. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker.
O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou R$119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Não, Nicolas? E vamos lá, antes de realmente começar a falar desse jogo, é importante falar que existem dois grandes jogos de Family Guy. O Family Guy The Video Game, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje, e o Family Guy Back to the Multiverse, onde mesmo não sendo lá aquelas mil maravilhas, esse segundo jogo é bem mais popular que o primeiro. Não dá pra dizer que esse segundo jogo é bom, de jeito nenhum, mas vale a citação aqui nesse vídeo porque muita gente comentou desse jogo enquanto eu gravava essa review. Então pelo menos um espaço no peito da galera que jogou ele tem, então acho que vale a pena só citar aqui. Mas enfim, indo então pro jogo, a gente vê que o menuzinho dele é bem estilizadinho ali, mostrando a casa de Family Guy. E iniciando o jogo, a gente vê o Peter assistindo uma maratona do Mr. Belvedere. E que não se preocupe se você não souber o que cacetas é Mr. Belvedere, porque de acordo com o nosso amigo Google, foi uma série de sitcom dos anos 80. Informação essa que você já pode esquecer instantaneamente porque ela é completamente relevante. Então, só pra explicar melhor, é mais fácil entender que o Peter tava assistindo o programa do Ratinho. Junto com o Peter, quem aparece também é o Brian, que é o cachorro da família. E além deles, a gente também conhece o Stewie, que é o bebê da família que tá testando seu aparelho de controle mental. E o Rupert também, que é o ursinho dele. O Stewie então explica que agora que ele tem esse capacete mais a antena, ele poderia mandar um sinal que controlaria todo mundo, fazendo ele se tornar assim um governante supremo. Só que enquanto eles estão conversando, aparece alguém pra atrapalhar os planos do Stewie, sendo esse personagem o Bertrand. A lore desse personagem é um tanto quanto complexa que pra esse vídeo é só entender que ele é um irmão abandonado do Stewie e é mais fácil da gente entender desse jeito. O Bertrand aparece, diz que vai roubar a antena do Stewie e assim a gente começa o jogo. E já logo de cara, dá pra gente falar que o gráfico do jogo funciona muito bem. Claro que pros nerds do realismo isso aqui, não é realista, mas pensando no que o desenho é, isso aqui passa perfeitamente a mensagem. E enfim, iniciando o jogo, a gente tem a nossa primeira missão, que é coletar algumas engrenagens pelo mapa pra conseguir melhorar a arma do Stewie. E um pontinho que eu já tenho que falar logo no começo do jogo é que os objetivos das fases não são nem um pouco claros do que é pra você fazer. O jogo te dropa ali no mapinha e é isso, descubra. Até tem um mini textinho que aparece e desaparece 3 segundos depois ali, mas foda-se, mano, o que eu tô aqui pra jogar ou pra ler? E o pior é que a própria galera que fez o jogo percebeu que tava meio confuso, tanto que se você aperta Start, você tem no menu uma opção pra encontrar os objetivos. Foda que eles esqueceram de mostrar que tinha isso no menu, então eu joguei metade do meu jogo ficando preso em um monte de área sem saber que era só apertar Start. É isso, é só o desabafo do burro aqui. Vou continuar com o vídeo. E enfim, depois de procurar um pouquinho ali pela casa, a gente consegue encontrar, não graças a essa câmera maravilhosa, que nossa, dá pra ver muito bem que tem um negócio aqui, hein? A gente então abre a porta pra ir pra próxima área, e na parte de baixo da casa a gente consegue encontrar com a Lois, sendo o momento certo pra gente testar o nosso aparelho de controle mental. Nisso a gente pode tentar controlar a Lois, só que tentando passar pela porta, acontece que tem um micro-ondas que não deixa o sinal passar. Então a gente tem um momentinho puzzle ali de parar, olhar pela casa pra entender os objetos, e entende então que a gente tem que pegar a Lois e fazer ela controlar um aspirador de pó pra que o Brian assim consiga abrir a porta. Onde pra você fã da Lois de Family Guy, parabéns, essa aqui foi a participação dela no jogo, espero que tenha gostado. E enfim, a gente sai então da casa e consegue pegar a última engrenagem. Com isso a gente libera a arma do Stewie, que deixa a gente assassinar crianças com sangue frio. Como a arminha do Stewie dá hit kill nos inimigos, é só você sair andando e derretendo as crianças igual manteiga. Chega a manteiga, derrete. Enfim, a gente acaba matando um carinha que tava segurando um helicóptero ali, consegue finalizar essa área. Finalizando a área, a gente vê que o Stewie olha pra câmera e do nada a gente tá em uma sala com algumas instruções, onde o Stewie dá um tiro em um cara, o cara acaba morrendo e a gente falha. O que aconteceu aqui? E ai, né? Vamos ter que explicar que porra acabou de acontecer. Vem comigo. Vamos lá, né? Isso aqui que a gente acabou de ver nada mais é do que uma das famosas gags de Family Guy. Se você já assistiu Family Guy alguma vez da sua vida, deve se lembrar dessas piadinhas onde um personagem vai lá e fala: nossa, isso me lembra um dia em que alguma coisa aconteceu. E aí a gente tem lá a ceninha de alguma coisa acontecendo. Essas piadinhas são o grande foco de Family Guy, desde o começo teve e sempre vai ter. E isso ficou tão popular que até mesmo South Park fez piadas zoando. E o negócio interessante é que essas piadas já são ruins em Family Guy. E aí aqui no jogo eles resolveram transportar isso também, onde você tá no meio da sua gameplay e do nada o personagem vai parar e mandar uma piadinha completamente aleatória
história. E eu não vou ser o cara que vai falar que todas as piadas são horríveis, porque pelo contrário, teve umas ali que eu ri. Mas o negócio é que essas piadas são muito aleatórias e muito do nada. E tem hora que você tá jogando e fala, o que eu tenho que fazer nisso aqui? Que do nada começa um minigame do Abraham Lincoln. E a grande prova disso sou eu que vos fala, que simplesmente do nada tive um minigame que eu tive que atirar em um cara. E voltando pro jogo, eu já não sabia mais o que tinha que fazer. E o grande motivo de eu ter ficado perdido nessa hora é porque eles mostraram o que tinha que fazer antes de começar o minigame. Então você tem um minigame, esquece da onde era e pronto, parabéns, você está perdido. E enfim, depois de rodar por essa área, a gente finalmente descobre o que tinha que fazer, onde no caso a gente tem que avançar usando um ganchinho, que por acaso eles não tinham apresentado até agora, só pra constar. E aí andando por cima dos telhados, a gente consegue matar mais uma galera e chegar até o Bertrand. Aonde pro Bertrand não pôr as mãos sujas dele em cima da antena do Stewie, o Stewie resolve que ele mesmo ia destruir a antena. E é aí que o Bertrand explica que isso já fazia parte do plano dele, já que agora sem a antena o Stewie não ia conseguir fazer o plano dele, e sem o Stewie no caminho, ele agora conseguiria se tornar o novo imperador do mundo. Aí só de sacanagem ele resolve tacar um míssil pra cima do Stewie, o míssil acaba acertando a antena e o Peter que tava passando embaixo acaba sendo esmagado pela antena até a Lois chegar e ligar pra ambulância. E é aí que o Stewie para pra pensar que a única forma dele conseguir vencer o Bertrand é entendendo os planos dele, tendo que se infiltrar no covil do Bertrand dentro das bolas do Peter. E com isso a gente vai até a próxima fase no hospital. Fase essa onde eu descubro que todas as músicas desse jogo tem um puta de um copyright gostoso. O que eu deixo de alerta aqui porque é impressionante que eu nunca vi um jogo com tanto copyright. Obrigado ao jogo dos Simpsons porque tem uma musiquinha gostosa pra colocar de fundo aqui. Enfim, então no hospital a gente tem que avançar pra conseguir encontrar o Peter, onde a gente acaba matando alguns enfermeiros no meio do caminho, até chegar em um dos primeiros puzzles do Stewie. A gameplay desse tipo de puzzle é que basicamente você tem que usar as armas do Stewie e esperar com que elas ricocheteiem pra você acertar os alvos. O grande problema que eu posso realmente falar é que isso só é insuportável de fazer. Uma mecânica dessa funciona muito bem em Portal, num jogo de puzzle e tudo, mas isso aqui é um jogo de Family Guy. Você realmente precisava parar todo o flow que eu tava matando enfermeiros pra botar um puzzlezinho aleatório no meio do nada. E até se fosse um negocinho criativo, tudo bem, mas é literalmente tentativa e erro. É só você ficar aleatoriamente atirando até uma hora acertar. Não tem puzzle nisso aqui, é só você, atira aí uma hora você acerta. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidão. Pronto, acho que aqui tá um bom lugar. Felizmente depois disso a gente tem uma partezinha mais divertida, onde a gente atira em enfermeiros. E avançando pelo hospital, até que numa partezinha bem interessante ali, a gente acaba pegando uma missãozinha que é de encontrar as partes de um microscópio. Onde depois de fracassar algumas vezes ali tentando pegar a primeira parte, eu finalmente consegui encontrar a primeira parte do microscópio, quando a gente passa pela sala com grávidas e pisa nas grávidas. O que tá acontecendo aqui? E antes que falem que eu esqueci, um dos bebês que sai da grávida tem a cara do Quagmire, que é um personagem assim bem gostável da série, que ele é basicamente escrito como um estuprador. Pô, bem legal assim, Quagmire. Pô, um personagem bem gostável mesmo. Enfim, depois então de pisar em grávidas ali por algum tempinho, a gente chega em mais um trechinho do Stewie controlando a mente das pessoas. Sendo que nessa fase esse trechinho é especial, porque a gente tem que pegar o Quagmire, que tava ali cheirando as mãos de uma mulher, e controlando o Quagmire a gente tem que assediar mulheres, até que elas se matem pulando na frente de um laser. Onde depois a gente também pega o Quagmire e faz ele se matar no laser e consegue abrir passagem. A gente liga a energia do lugar, onde uma bola de espelhos caem, aquela mulher que tava fazendo uma operação acaba saindo dançando, e a gente pega a outra parte do telescópio e o que acabou de acontecer aqui? É sério, o humor de Family Guy às vezes é um negócio ali meio aleatório, tipo, não entendi muito bem. Só que aqui tem horas que você não entende o que acabou de acontecer, o que eu fiz, por que eu matei essas mulheres, tem sangue inocente em minhas mãos. Até South Park já zoou isso uma vez, falando que os escritores de Family Guy eram um monte de leões marinhos, que eles só pegavam umas bolas com ideias aleatórias pra fazer um episódio. Onde depois de jogar esse jogo aqui, eu não sei se eu não concordo com essa afirmação, porque é muito que parece. Enfim, a gente pega então mais uma das peças que o Stewie precisa, e saindo do hospital a gente vê o que tá acontecendo com o Brian, onde o Brian acaba recebendo uma visita da cadelinha Sea Breeze. O Brian então percebe que ela tá fedendo a sêmen, o que queria dizer que ela tava grávida, e a polícia invade a casa pra prender o Brian por ter engravidado a cadela. E assim a gente inicia as fases do Brian desse jogo, e que por algum motivo escolheram dar pro Brian as fases stealth do game. Então pra escapar da delegacia, o Brian tem que usar o stealth pra poder passar ali por um monte de prisioneiros gays tomando banho. Claro que não antes do jogo simplesmente parar pra fazer uma piadinha aleatória. Aonde se a gente conseguir vencer esse minigame, a gente ganha um bônus em que o Brian fica invisível por um tempinho. E a gente pode usar esse bônus pra tentar passar por essa área aí. Mas eu já deixo avisado que as partes de stealth do jogo também são ruins. Sério, vai parecer que eu tô pegando no pé disso aqui, mas essa fase stealth inteira é só você passar por uma porta e ir até outra. E aí você volta à primeira porta e tem que passar de novo.
e de novo, e ficar repetindo isso várias vezes até passar. Especialmente essa primeira fase do Brian não é tão ruim, na verdade ela é até bem legalzinha, porque você tá começando ali, tem que ficar escapando dos homens gays, mas mais pra frente ela começa a ficar tão elaboravelmente insuportável que só é chato de jogar. Desculpa aqui alguém, caso você tenha gostado muito, nossa cara, como eu adorei os stealths das fases do Brian, mas pra mim, mano, é até pior que a do Stewie, que pelo menos você tem uma diversão em matar os policiais aleatórios. Mas enfim, a gente consegue então escapar do banheiro, e a gente tem agora um elemento novo apresentado na fase, onde pra poder passar pelas partes stealths, agora a gente vai ser obrigado a pegar alguns itens que vão estar espalhados pelo cenário. E eu deixo você adivinhar se isso vai ser insuportável ou não mais pra frente. Enfim, a gente acaba então tendo que colocar imagens de mulheres nuas pra conseguir passar por essa parte aqui, porque... é isso, mulheres nuas são engraçadas, aparentemente. E a gente então passa por uma salinha que vai servir bem pra explicar como funciona o stealth desse jogo. O Brian tem a opção de se agachar pra poder passar despercebido pelos lugares, e que eu já aviso, é uma armadilha, não use. Em teoria, a ideia de se agachar é você poder passar por algumas mesas sem as pessoas te verem, mas depois de fracassar algumas vezes na missão, eu só percebi o quanto esse botão de agachar é desnecessário. Você pode só sair correndo em tudo, que é muito mais fácil. Principalmente porque a IA do jogo tá mais uma burrice artificial, então você tá na frente do guarda e ele não tá te vendo. E o fato de que quando alguém vê o Brian, eles demoram um tempinho pra perceber ele de verdade. Só que andando em stealth, você fica devagar, então eles vão perceber você e você não consegue correr. Isso sem falar que se você encostar um mínimo átomo que seja em um guarda, ele vai perceber você. E ainda tem a parte de quando você perde, você tem que voltar e pegar todas as pastas de novo, que aqui é só uma, mas mais pra frente viram 7, 8 pastas. O que não tem nem como explicar o quão chato é. Mentira, tem sim, porque eu passei 30 minutos nessa parte. O pior é que no fim a fase nem é difícil, depois que você pega o esqueminha você consegue passar de boa, é mais uma tentativa e erro de novo, onde você vai passando, pensando ali na melhor estratégia e pronto, você conseguiu escapar. É o stealth com menos stealth que eu já vi em toda a minha vida? Sim, mas ainda assim dá pra conseguir passar depois de um tempinho, sem nem usar as partes de stealth. Enfim, depois disso a gente consegue escapar da delegacia e volta até o hospital, onde lá a máquina de lipoaspiração quebrou e espalhou um monte de gordura pela sala, e a gente tem que dar um jeito de limpar. E aqui a gente tem uma gameplayzinha diferente, onde o Stewie tem que ficar nadando nesse monte de banha, só que tem um ponto de que o Stewie não sabe nadar, então a gente fica se esbarrando pra todos os cantos. Essa área é basicamente você tendo que lutar contra o Stewie, porque ele fica rodando pra outro lado, ele não segue muito bem o que você tá fazendo. Falando assim, parece horroroso, jogando é horroroso, mas em game, essa parte até que é legal. Os controles dão uma dificuldadezinha a mais, é interessante, na verdade, é o negócio. Na teoria, essa ideia aqui é horrorosa, na prática eu não achei tão ruim, eu até que gostei. Enfim, a gente joga por essa área aí de banha pra pegar algumas peças pra máquina do Stewie. E depois de repetir isso um pouquinho, estourar ali algumas minas que aparecem no meio do caminho, a gente consegue pegar todas as peças. Com isso a gente conserta aquela máquina de lipoaspiração e limpa toda essa área. E chega até uma parte do necrotério. E ai, a parte do necrotério. Vamos lá, né? Eu sei que eu não tô elogiando nada desse jogo até agora. Não que realmente tenha algo pra elogiar, porque tá foda a situação aqui. Mas essa parte em específica do necrotério é basicamente uma sala onde tem várias portas. Você entra em uma porta e sai em outra. Com isso você tem que aleatoriamente descobrir a porta certa no meio de umas 20 portas. E é só isso. Por que essa parte tá aqui? É basicamente você jogar bingo pra descobrir onde que é as portas certas. Não tem segredo nenhum. Você vai aleatoriamente escolhendo uma porta até chegar na que seja certa. Ah, mas se é só isso, por que você tá reclamando? Então, é porque eu sou muito azarado. Então é óbvio que eu ia testar todas as portas desse lugar. E é óbvio que a última era justamente a porta certa. Na verdade eu tô vendo aqui na edição e foi só 5 minutos, mas na minha cabeça foram 3 horas de tortura e sofrimento abrindo portas. Mas enfim, depois a gente passa pelo hospital, mata uma galerinha ali numa partezinha que é até que divertidinha, e finalmente chega até onde o Peter tá. Só que como tinha várias enfermeiras do lado do Peter, o Stewie não conseguia se enfiar dentro das bolas dele. Então o que a gente tem que fazer é desligar os aparelhos de uns velhos que estão por ali, esperar a morte aparecer, e aí usando o aparelho de controle mental a gente consegue controlar a morte pra matar as enfermeiras e conseguir entrar dentro do Peter. Onde, claro, que tinha que ter uma porra de uma piadinha do nada ali com o Stewie. Ah, você lembra quando tinha várias gatas dançando? E aí tem a porra da piadinha lá. O Stewie então se encolhe pra entrar dentro do Peter, e por causa disso o Peter acaba acordando no hospital. E é aí que ele se lembra de quando ele tava assistindo o programa do Ratinho, só que nessa hora justamente quem aparece na janela é o Sombra do Ratinho. E que na verdade é pra ser a silhueta do Mr. Bevelder, mas convenhamos que ninguém aqui conhece essa série, eu vou chamar de Sombra. Enfim, o Peter então começa a acreditar que o Sombra do Ratinho sequestrou a família
dele e tentou matar o Peter. Então o Peter resolve que vai matar o Sombra antes dele. E assim a gente começa as fases do Peter, onde todas as fases do Peter são basicamente beat'em up, sendo que no jogo inteiro a gente vai ter só 3 tipos de gameplay: as fases do Stewie com as armas, as fases do Brian de stealth e as fases do Peter de beat'em up, de ficar espancando idosas, crianças, policiais e o que vier por aí. O Peter realmente não tem discriminação, ele espanca tudo que vem pela frente. É importante dizer que as fases do Peter tem uma mecânicazinha onde alguns inimigos vão aceitar um tipo de golpe diferente, onde se o inimigo estiver piscando em azul, quer dizer que ele não tá recebendo aquele golpe e você tem que bater de outra forma. Agora, adivinha se eu tinha percebido isso na hora da gameplay e não fiquei espancando o policial à toa? E eu já quero deixar bem avisado que eu detestei essa mecânica dos inimigos aceitarem tipos de golpes diferentes. Se tem um bagulho que quebra sua gameplay, é você bater num cara e ele fala: você não pode usar esse golpe. Você pode até me chamar de fresco, mas eu quero deixar bem claro que Enchanted Portals, um dos piores jogos lançados ultimamente, tinha a mesma mecânica de você ter que acertar com um golpe específico e adivinha só, ninguém gostava lá e eu também não gosto aqui. Inclusive tem um detalhe bem legal, é que você pode estar batendo no inimigo e ele simplesmente fala foda-se e ataca você no meio do seu combo te dando dano, mesmo que você esteja estompando ele. Legal, yeah. E enfim, depois de muito tempo e tortura, eu finalmente consigo passar dessa área. A gente vai pras ruas da cidade, espanca uma ostra bêbada, que pelo que eu entendi é uma referenciazinha séria, e tem mais uma piadinha aleatória, o que faz a gente voltar pra uma gameplay do Brian, onde inclusive pros fãs do JF aqui é a fase do isso me lembra de quando eu escapei do Abraham Lincoln. E meio que eu já te expliquei o jogo inteiro. Basicamente tudo que a gente vai fazer agora é repetir as mesmas coisas. A gente tem as fases do Stewie, que é ficar dando tiro, as fases com o Brian, que são as de stealth, e as fases do Peter de ficar espancando gente na rua. Eu sei que minhas reviews não são lá das mais elaboradas possíveis, eu só conto do início ao fim do jogo, mas eu tento deixar as coisas um pouquinho dinâmicas, e aqui meio que acabou o que eu posso mostrar pra você, e é sério. Grande parte das fases agora são mecânicas que já apareceram, só que de forma um pouquinho diferente. Metade do tempo das várias horas que eu passei, eu nem lembro quanto tempo demorou pra zerar isso aqui, são basicamente a gente falhando uma missão e tendo que repetir ela de novo, e de novo, e de novo. E é por isso que eu acho melhor dar uma rushada nesse vídeo, pra não ter que falar, eu fiquei stealth, aí depois eu fiquei stealth na outra área, aí eu peguei um negocinho pra colocar na cabeça e fiquei stealth. Porra, que vídeo divertido. Enfim, o Brian acaba encontrando com a Cia Breeze e cheirando ela, ele sente um cheiro familiar de um dos repórteres do Canal 5. E aí com isso ele já tem aonde ir, então a gente tem que de novo escapar da delegacia, onde inclusive a gente acha uma fantasia de cafetão pro Brian, que era pra deixar a gente passar de uma próxima área, porém o meu jogo bugou, a fantasia desapareceu e eu fui obrigado a passar do meu jeito, simplesmente rushando tudo e ignorando os inimigos. Claro que demorando 30 minutos pra descobrir o que era pra fazer, porque a minha fantasia não apareceu, ela simplesmente foi engolida, o que me fez perder muito tempo em uma fase extremamente idiota. E, enfim, depois de fugir com o Brian, a gente volta pro Stewie dentro do corpo do Peter, onde a gente avança por dentro do estômago, passa por uma parte do intestino, enfrenta várias Lois peladas dentro do corpo do Peter, de novo, mulheres nuas são muito engraçado. E com isso a gente finalmente chega numa areazinha interessante, onde a gente tem que mandar o sangue do Peter pro testículo. E que pra fazer isso a gente tem que deixar o Peter excitado, e a gente faz isso pegando os amigos do Peter e transformando eles em mulheres lindas e o Cleveland numa bailarina. Com isso a gente desce pros testículos e volta pra uma fase do Peter. Na fase de novo a gente espanca pessoas, como um bom e velho beat'em up. Tem um minigame muito tosco do Peter, que se você errar qualquer botão você instantaneamente perde e é obrigado a ficar fazendo de novo e de novo. E finaliza a fase de novo batendo em mais uma ostra bêbada. Voltando pra ceninha do Brian, a gente tem a missão dele de invadir o Canal 5, onde a gente tem que pegar uma fantasiazinha pro Brian conseguir se infiltrar dentro do canal. E lá dentro a gente tem de novo a mesma mecânica de stealth, só que dessa vez tendo que pegar fitas pra conseguir passar. Nessa parte a gente também tem outro disfarce, que é uma fantasia de banana, e que a gente tem que usar pra passar por uma balada em que o Brian fica tentando coisar. E é isso, se você coisa com alguém, você é automaticamente pego e perde a fase. Honestamente, essa fase aqui não tem nada demais, tirando a mecânica de coisar do Brian. Então a gente passa dessa área, resgata uma criança de serras elétricas e tem mais uma parte com o Peter, onde o Peter acaba sendo atropelado, entrando em um restaurante e vira negro. É isso. Disfarçado de negro. E a gente então tem uma fase do Peter fantasiado de negro. Putz, cara, que legal. É assim, eu gosto muito de quando botam um blackface no meu game. E que assim, eu acho estranho pra cacete. Pra quem não souber o que é blackface, não queira saber, até porque em gameplay isso não muda nada, é basicamente a mesma fase de beat'em up do Peter. Avançando então pela fase, a gente tem mais um dos minigames, e dá uma avançada ali num calabouço com esqueletos de crianças em cima de cobras, e chega então até uma boss battle contra o ratinho. Inclusive é bom falar que antes disso eu tava passando por uma fase, aí eu tinha que matar todos os inimigos, um dos meus inimigos acabou fugindo pela quarta parede, e eu fui obrigado a resetar a fase porque ele simplesmente nunca mais voltou. Enfim, voltando até a batalha com o ratinho, o Peter acaba sendo engolido por um ratinho gigante, até que ele percebe que era tudo
tudo um sonho e acaba acordando. Só que no momento em que ele vê o sombra do ratinho, ele lembra que a sua caçada ainda não acabou. E aí com isso a gente volta pra ter mais uma das fases do Stewie. Isso o Stewie vai lá, faz uma piadinha com uma deficiente cega surda, e a gente tem então oficialmente a fase que eu mais odeio nessa porra desse jogo, que são as fases das minas. Onde você deve estar olhando que eu tô andando pela fase, começa a tomar muito dano do nada e plau, eu estou morto. E adivinha só a parte mais legal? Se você morre nessa fase, você é obrigado a fazer de novo o minigame da cega surda. Ah, e como é esse minigame? É só você ficar parado, sem fazer nada, porque ela é cega e surda, entendeu? Essa é a piada dos caras. E de todas as fases do jogo, essa aqui foi a que eu mais demorei, pelo simples fato que você não pode rushar igual eu tava fazendo em todas as fases até agora. Ela te obriga a andar muito devagar, já que depois de morrer algumas vezes, eu descobri que essas marcações que aparecem aqui não são mísseis aéreos, e sim minas terrestres, onde se você passar em uma área que tem mina, ela vai explodir e você vai tomar um game over. Com isso você vai ser obrigado a ver de novo o minigame da surda cega. E a melhor parte é que eu só descobri depois de muitos, mas muito tempo, que essa fase era só você passar devagar. E eu sou um idiota. Mas aparece escrito aqui: irmão, eu acabei de sair de uma partida de Marco Polo com uma surda cega. Você acha que meu cérebro está apto pra entender um textinho que aparece por 5 segundos e some? E pra melhorar, assim que a gente passa dessa parte, a gente tem uma parte com os puzzles de parede, que é só você ficar atirando aleatoriamente, e uma hora você passa. Eu odeio essa fase. E essa fase ainda é tão mal montada que não levou 3 minutos pra eu aprender a fazer um exploit e quebrar completamente a fase. Enfim, depois de tudo isso, a gente finalmente chega até a base do Bertrand, o Stewie encontra o plano dele, e a gente volta pras fases do Brian, que nossa, como eu adoro jogar stealth, eba! Fase essa que é tão bem feita que você tem uma moita pra usar de fantasia, e que você não precisa usar, porque os NPCs só ignoram se você passar reto na frente deles. Mas enfim, passando por essa fase, a gente tem mais uma área de stealth, e mais uma. Legal. E claro que a gente não pode esquecer que entre cada uma dessas fases stealth tem 20 minutos pra tentar entender o que é fazer nessa porra dessa fase mal feita. Enfim, depois de muito tempo a gente finalmente consegue escapar com o Brian. E lá então ele cheira as cuecas do Tom Tucker e descobre que não foi ele que engravidou a cadela. Com isso o Brian resolve ir até uma competição de cachorro pra ver se ele acha algum cachorro. É literalmente isso. E com isso a gente tem outra fase do Peter. Nessa fase uma garota de programa, né, uma do Job, pula de cima do prédio tentando acabar com a própria vida, só que nisso ela cai em cima do Peter e o Peter se transforma em uma gata. E vamos lá, né? Roupinha do Peter do Job. E com a roupa do Peter do Job, a sua missão é só andar pelo cassino e bater em índios. Olha que legal. E além disso, tirando a xenofobia, não tem nada de especial nessa fase. É literalmente mais um beat'em up. Durante a fase, o Peter vai acabar tendo que ir no banheiro. E disso, ele vai parir o Stewie, que tava dentro das bolas dele. E a gente pode voltar pro cassino pra espancar mais alguns índios. E aí disso, a fase acaba do nada. E a gente só vai pra perspectiva do Stewie, onde ele tá caçando a base do Bertrand. E quando ele acha, ele resolve usar o capacete dele pra se infiltrar. Só que como os guardas de lá também têm capacetes, ele tem que controlar pessoas aleatórias pra tentar invadir a base. Onde depois que a gente tenta isso algumas vezes, ele vê que não tá funcionando, ele só fala, foda-se, puxa uma arma e a gente só invade a base de tiro mesmo. Inclusive eu ia falar que essa parte aqui é meio bunda, né, porque você fica tentando entender como funciona e no fim ele só puxa uma arma e invade de qualquer jeito. Mas eu achei engraçada a piada, então eu vou passar pano aqui, tamo junto. Enfim, a gente então entra na fase, tem uma fasezinha até que bem maneira em algumas horas, onde no fim, depois de pegar um upgrade e a gente matar a galera em área, a gente consegue passar dessa parte do Stewie. E aí com isso a gente volta em mais uma das fases do Peter do Job, que é a mesma coisa que a gente acabou de passar 10 minutos atrás. Enfrenta o Mahatma Gandhi numa competição de quem come mais cachorro quente e finaliza a fase com o Peter lutando contra 2 lutadores de luta livre. E que na verdade foi mais um massacre do que uma luta, porque eu tinha um especial guardado e derreti a vida dos caras. E também tem destaque ali nos golpes do Peter. Enfim, depois da luta, o Peter acaba sendo esmagado por um lustre e acaba voltando ao normal. E o Brian aparece chegando na competição de cachorro. Competiçãozinha essa onde o jogo de novo trava e eu não consigo resolver se não resetando. Onde, sinceramente, eu vou só pular essa fase do Brian porque nada de legal acontece. Foda-se, morra. E disso a gente volta pra outra fase do Stewie invadindo a base do Bertrand. Onde, bizarramente, depois de tanta fase foda-se que eu só ignorei nesse vídeo e falei, foda-se. A gente tem uma fasezinha legal que a gente fica andando num túnel com esgoto. Mesmo com os controlezinhos difíceis, essa parte é difícil. É tipo aquela fase do Conkers, da lava, que mesmo aqueles controles de pedra que o Conkers tem, a fase ainda consegue ser legal. É mais ou menos essa pegada, eu gosto dessa fase
fasezinha. E aí, enfim, a gente continua a nossa invasão até a base do Bertrand, até que o Stewie finalmente consegue encontrar com o Bertrand lá. E quando o Stewie tenta matar o Bertrand, ele revela que já tava preparado e tava com o Rupert como refém. Aonde se o Stewie não quisesse perder o Rupert, ele teria que ficar pra trás enquanto o Bertrand fugia pra iniciar o plano. E aí com isso a gente tem uma boss battle no jogo, onde a gente tem que usar o Stewie pra tentar quebrar o vidro e libertar o Rupert. E essa fase é legal porque ela é diferente, mas ela é uma merda, porque ela é uma merda. Essa fase é tão insuportavelmente chata, porque só tem 1 milhão de projéteis atacando. Porra de um bullet hell que as balas te seguem. Quem que teve essa ideia? Puta merda, que deu horrível. O que eu mais fiz nesse jogo foi inventar estratégiazinhas pra conseguir passar dessas fases, mas aqui não tem o que você possa fazer, é só você rezar pro negócio não te acertar, é ridículo. Enfim, eu só saí rodando ali, tentando não ser acertado, até que 1 hora foi. Inclusive eu tô editando essa cena e acabei de descobrir que dava pra ter dado tiro nas bolas de energia. Vai se fuder, como que eu ia saber disso? A gente consegue salvar o Rupert antes do foguete ser ativado, e agora com os planos do Bertrand frustrado, já que o foguete dele foi explodido, ele simplesmente chamou o Stewie pra um mano a mano no parquinho. Não antes, claro, da gente ter mais uma fase com o Peter com uma roupa aleatória de novo. Dessa vez com uma roupa de robô. A fase de novo não tem nenhum segredo, é a mesma coisa das fases que a gente já passou, então eu posso só pular aqui, ó. Onde no final da fase a gente acaba desviando de algumas cervejas e peixe-espadas e finaliza esse level. Voltando de novo pra bosta das fases stealth do Brian. Tá aí mais uma fase que foi tão chata que foi 5 minutos passando, mas na minha cabeça foi meia hora. Sério, as fases do Brian é indescritível o quão chata essa porra é. E quando você termina a fase e acha que tá livre, do nada você tem que ficar vendendo um cachorro quente pras pessoas. E eu sou muito burro e eu fiquei errando. Esse mini cachorro quente é muito fácil, mas eu tava tão puto na hora que eu não consegui fazer um negócio mais básico do que é vender alimento. Pereça, jogo maldito, como eu odeio essa fase, cara. No fim, conseguindo vender os cachorros quentes, o Brian acaba entrando na área onde ficam os cachorros. A gente droga todos os cachorros pra eles não conseguirem correr na corrida. E no fim, a gente tem que correr com o Brian pra conseguir ganhar a corrida, já que todos os cachorros estão chapados na hora. E no fim da competição, o Brian acaba descobrindo que quem foi o real cara que engravidou a cadela era o Quagmire. E essa é a piadinha, né? Que ele é um estuprador. O que finaliza, assim, as histórias do Brian pra gente nunca mais ter que jogar com ele. Finalizando a fase do Brian, a gente volta pra fase do Peter. E uma galera aí deve estar se perguntando aonde tá o resto da tier list, porque eu falei do Stewie e falei do Brian bem no comecinho, depois mostrei que as fases eram repetitivas, então por isso que eu botei ali. Mas por que eu não comentei do Peter até agora? Acontece que o começo do Peter é bem tranquilo, você luta de boa. Porém, conforme o jogo vai avançando, eles acharam interessante que os inimigos começassem a dar mais dano, ponto de que você tem inimigos que dão hit kill no Peter. Tecnicamente não é hit kill, é 2 hit kill, ou seja, tá quase lá, tá ligado? São 2 hits pra você morrer, que legal. E isso matou completamente o jogo, já não tem o que falar, né? Não tava me divertindo muito, as fases eram longas, eram repetitivas, o level design é uma porcaria, puta merda, eu tava toda hora perdido nisso aqui. Você vai ver a gameplay no YouTube da galera que sabe jogar, eles vão lisinho. Agora quem não sabe, meu amigo, todo mundo se perde, esse jogo é muito perdido. Além do ponto em que o jogo tem um autosave pra você não perder as coisas, não tem que ficar salvando toda hora, o que é bom. Porém, o jogo deu autosave em um momento aonde eu tava sem energia, então eu não conseguia usar meu especial. E quando eu voltava do autosave, eu voltava sem energia e sem conseguir recarregar. O problema é que a batalha que ele me colocava era obrigatório usar energia, o que me fez passar meia hora tentando passar de uma fase porque o autosave fez eu perder um item importante. Ah, por que você não volta no save? Porque se eu voltasse no save, ele me levava de volta no autosave. Eu tava preso em um ciclo onde eu não tinha energia pra conseguir dar o especial, e se encostassem em mim eu tomava hit kill. Tudo que eu podia fazer era tentar não ser pego pelos banhistas, mas se eles encostassem em mim, já era, eu era. Além de que ainda tinha um negócio que alguns NPCs só aceitam alguns hits especiais. Eu tentei ver se não tinha nenhum golpe que eu não tava usando, nada que eu tava deixando pra trás, algum jeito de defender, mas não tinha. O jogo realmente tinha me dado um puta de um soft lock, em que mesmo com todas as minhas forças, eu não conseguia uma estratégia que me deixasse passar. Eu até cheguei bem perto em alguns momentos e fiquei extremamente puto que não funcionou, mas quem iria rir por último não seria eu dessa vez, porque houve um momento em que o meu jogo travou e quando eu reiniciei ele pra conseguir jogar, o meu save havia sido apagado. Todas as últimas horas, tudo que eu tinha feito foi simplesmente jogado no lixo por um erro desse jogo, sendo essa a primeira vez que eu não consegui terminar um jogo pra fazer uma review. Pela primeira vez, os deuses dos games conseguiram me vencer, e Family Guy The Game foi o jogo e que eu não consegui zerar.
Dito isso, a gameplay do Peter é tão merda que vai ficar no nível Family Guy. E aí, por isso que eu vou pegar a gameplay do YouTube mesmo, que eu tava quase no finalzinho do jogo, então foda-se, eu vou terminar pelo YouTube. No fim, depois daquela parte que o meu jogo ficou preso, a gente enfrenta um cavaleiro negro, que era outro dos inimigos do Peter, e derrotando ele de uma forma bem brutal e horrorosa, a Lois aparece pra falar pro Peter que o ratinho nunca existiu de verdade. Que na verdade os produtores só colocaram um ratinho no jogo porque a Fox tinha os direitos do programa dele. Aí com isso o Peter fica triste, que ele espancou um monte de idosas à toa e não conseguiu matar o ratinho, e a gente finalmente vai até o parquinho ver a batalha final do Stewie contra o Bertrand, onde eu queria muito falar que é uma super batalha épica e tudo mais, mas é muito do mesmo, é a mesma coisa que a gente já enfrentou várias vezes com o Stewie. A segunda fase dele é bem criativa, pelo menos, que o Bertrand fica gigante por causa da arma dele, então a gente tem uma coisinha um pouquinho diferente, embora o cel shade desse modelo do Bertrand não funcione muito bem, então ele é muito destoante de qualquer coisa do cenário, mas aí foda-se. No fim a gente acaba destruindo a arma dele, o Bertrand volta ao normal, e no momento em que o Stewie tá saboreando a vitória, o Bertrand usa sua cartada final e chama a mãe dele pra conseguir escapar de lá. E aí, meio do nada, começa um bônus onde a gente tem que enfrentar uma galinha gigante, que é uma piadinha que acontece em Family Guy, do Peter contra a galinha gigante, e que embora essa luta pareça muito legal, porque ela acontece em vários lugares, o Peter e a galinha ficam atravessando vários mapas, ainda assim parece que é uma lutinha que é rolada de chata. A galinha tem muita vida, eu sempre que eu tava vendo a gameplay, o cara ficava recuperando vida pra conseguir lutar com a galinha, então honestamente, mesmo sendo ali um bônus, né, a galinha não é o boss final, seria o Bertrand, ainda assim parece que é um bônus meio ruim. E o jogo termina com um saborzinho meio amargo na boca que, cara, isso aqui foi Family Guy de PS2. E enfim, né, vamos lá pras considerações finais desse jogo. Ele é ruim, eu vou falar bem a verdade, ele é ruim. Porém, jogando esse jogo, eu falei, eu não vou ser chato, eu vou assistir um pouco de Family Guy pra poder falar da série. Então eu assisti alguns episódios. Family Guy é uma série que é bem mal falada, pra falar a verdade. Tem muito vídeo no YouTube falando sobre isso, South Park zoou bastante. Então eu fui assistir pra tirar as minhas próprias opiniões. E sendo bem sincero, tem bons episódios Family Guy. Recomendo muito que veja o episódio do Multiverso, é bem legalzinho. Porém, vou falar a real, o sériezinha aqui é pra ter piada ruim, hein? Isso que eu assisti os melhores episódios. Eu fui, tipo assim, no topo da elite, assim, melhor avaliado. E um monte de piadazinha ruim. Family Guy adora piada pesada por ser pesada, né? Tipo, olha só, que legal, o Quagmire. E é sempre assim mesmo, mas é isso. Eu assisti ali. Dessa experiência de Family Guy, a melhor coisa que eu ganhei foi que eu descobri a série American Dad, que é basicamente Family Guy, só que bom. Digo isso, Family Guy não chega aos pés de American Dad, porque eu vi 6 episódios de Family Guy e uns 15 de American Dad. E quer dizer, obviamente, que American Dad é melhor. Toma! E por mais é isso, joguinho ruim, falar real pra vocês. Até falar que eu acho que a review, ela deu uma desandada legal, né? O começo do vídeo tava empolgado pra tudo, mas depois do jogo ele começa a ficar muito repetitivo, muito a mesma coisa, e ele só se perde e é isso, mano. Por mais, esse aqui foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, deixa seu like aí, se inscrever no canal. Tem um canalzinho de live que a gente grava os bagulho ao vivo, então dá uma passada aí, eu vou deixar aí o linkzinho pra você se inscrever agora no final do vídeo. E eu não posso terminar essa review, que já tá sendo atrasada, já tá saindo às 8 horas hoje, desculpa, atrasei, perdão. Mas eu não sabia que esse jogo era tão ruim. Enfim, eu me perdi o que eu acabei de falar. Membros, brigadão aos membros do canal que tá passando por aí. Então um salve especial aos membros irados do canal, Tio Caribou, 64, Jonas, RudeYT, Nathan Santos, Infame Nijimura, Mzenhor, Melo, Ojage, Ratinho, Maxin, Shaibart, Charmander Autista, Nego Walt, Pablizak, Eratir, Michael, Gustavão, Irnormal, Renze22 Diório, THBer, Carol Lilion, Matheus Paiva, Joy Vieira, João Fracoli, Reife Santos, Polaco, Dunks, War, Lud Kaká, Kirinou, Theo Salazar e sei lá moleque. E um salve especial pros membros insanos do canal, XabaBCV, Heitor Cagado, Sala do Tiger, Rutra e Fixal. Muito obrigado. Um salve especial também aos subs que não tá passando aí na tela. E no fim, Family Guy The Game ainda é melhor que o jogo do Futurama. Aquele jogo sim é uma merda!